Nós vamos ler as Escrituras, teremos um hino para cantar depois. Apocalipse capítulo 5, vamos colocar de pé. Apocalipse capítulo 5 e o versículo 11. Apocalipse capítulo 5 e versículo 11. Está escrito assim: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Amém? Vamos ler junto este versículo 12 aqui. Que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Pai bendito, o Senhor é digno, é o único digno que existe. Nós sabemos disso. Olhamos para nós e reconhecemos que não somos nada diante do Senhor. Não somos nada da Tua presença, diante da Tua presença. Não merecemos nem sequer estar no lugar como este. E isso não é porque estamos acusando a nós mesmos, é porque este é um fato. Nós não somos dignos de estar no lugar como este. Mas porque estamos aqui com tanta confiança, Senhor, é porque temos visto nas Escrituras que o digno assumiu nosso lugar e agora nos representa como perfeitos diante do Deus Todo-Poderoso. Nós aceitamos este sacrifício. Aquilo que o Senhor tem feito por nós, nós cremos por fé que foi para mim, que foi para nós, e agora podemos nos achegar com confiança perante o trono da graça, a fim de alcançarmos graça, misericórdia em tempo oportuno. Pai, aceita o nosso louvor e a nossa gratidão, que também como os santos anjos clamamos nesta noite: Tu és digno, Senhor, digno és Tu, portanto a Ti toda honra e toda glória, todo louvor pertence a Deus. Aceita a nossa gratidão neste instante, é a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém e amém. Sentai-vos. Eu gostaria de ser breve, e às vezes não conseguimos ser como gostaríamos de ser. E no culto de ceia eu sempre tenho pensado que não se deve ter um longo sermão, porque já tem a comunhão, lava-pés, todas estas coisas. Mas nós temos aqui algumas coisas para vermos antes disso, não sei por quantos minutos, e espero que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, enquanto aprenderemos um pouco a respeito de comunhão e quem deve participar da comunhão. Nós vamos começar lendo a mensagem Redenção pelo Poder. O parágrafo que já lemos em Franca, os irmãos que estavam lá, participaram daquele culto, sabem disso. Redenção pelo Poder, parágrafo 86. Que desonra temos hoje. Neste dia, queridos amigos, quando na igreja, todos que pertencem à igreja tomam a comunhão. E isto é errado. Apenas os que são redimidos, só esses são dignos. Só os redimidos são dignos. Aí você diz: mas todos participam. Você sabe quem é redimido? Eu não sei. Eu creio que eu sou. Você também crê que é um redimido, que tem sido redimido por Ele. Por isso você participa. Se a pessoa não se sente um redimido, não se sente uma alma comprada pelo sangue de Cristo, então realmente não deve tomar da ceia. Mas se você crê que aquilo foi por você também, é seu dever participar. Mas aqui ele diz: é uma vergonha. É uma vergonha quando todos participam. Isto é apenas para os redimidos. Só estes são dignos.
Isto é o que diz o profeta. Nós precisamos entender o que Deus diz em nosso coração e o que o diabo tenta colocar em nossa mente também. Na mensagem Redenção pelo Poder 125, o irmão Brana mostra outro assunto aqui. Veja isto. Agora, aquela rocha era Cristo, e era o julgamento de Deus. No dia em que dela comerdes, nesse dia morrereis. Feriu a Cristo no Calvário e pagou aquela amarga morte agonizante. Nenhum homem nunca poderia descrever o que foi, ou nunca descreverá. Ali Deus colocou todo o julgamento divino sobre ele e o feriu no lado, quando saiu do seu lado água e sangue e espírito para a nossa redenção. Como as pessoas fazem a pintura dele hoje no crucifixo, às vezes com um manto ao seu redor ou algo assim na cruz. Não é assim. Eles despojaram aquele homem, deixando-o em vergonha, nu, despido. Não teve paninho amarrado na cintura. Não teve nada daquilo. Aquela era a vergonha da cruz. Veja, os homens deixaram-o em vergonha com todas as coisas vulgares que podiam. Mas ele tinha que passar por aquilo. Lá estava ele, o maior e mais leal de todo o mundo, que já foi ou será. E então exposto, nu, na cruz, ferido, golpeado, sangrando, saliva de cuspe, de escárnio escorrendo na sua face, uma coroa de espinho de escárnio na sua cabeça. Mas foi lá que ele conquistou a morte, o inferno, o pecado, a enfermidade e a sepultura, e pagou o preço por todos nós. Graças a Deus por isso. Agora, como pode o diabo chegar para mim e dizer: você não é digno? O profeta disse: é só para os dignos. Você crê que isto foi por você? Amém? Então você é digno, você é digna de participar da comunhão. Vamos ainda um pouquinho aqui na mensagem comunhão, no parágrafo 55. Parágrafo 55. O que é ter comunhão? Deve haver um sentimento mútuo. Se você estiver irritado com quem o convidou, com qualquer pessoa, você não pode ter comunhão. Mas eu estou irritado, eu estou nervoso, eu estou nervosa. E agora, como é que faz? Como é que faz? Não, você não pode, porque está em desacordo com ele. Isto as pessoas pensam que não pode participar da mesa do Senhor, porque entrou em atrito com alguém, com alguma pessoa, com um colega de trabalho. O profeta está dizendo que você não tem como ter comunhão com aquela pessoa. Não tem como você participar, sentar juntos para cear, para comer juntos. Não tem como você visitar, não tem como você ter sorrisos, porque houve ferimento, houve raiz de amargura. Então você não tem como ter comunhão com aquela pessoa. Comunhão não é apenas passar pela mesa e participar do pão e do vinho. Não, senhores. Agora, você está em desacordo com ele, mas se estiverem de acordo, então vocês podem ter comunhão. Pode se alegrar junto, pode visitar, ir na casa um do outro, e todas essas coisas. Assim que é desse jeito, veja que ele está falando de uma coisa totalmente diferente da mesa do Senhor. Assim que é desse jeito, quando nos aproximamos da mesa do Senhor. Você briga com o filho em casa? Já pensou na hora da comida lá? Você sabe o que é quando você põe a mesa? Aquilo você está em comunhão. É triste quando não há acerto. É triste quando não há pedido de perdão, quando não há respeito. Porque quebra a convivência do lar, quebra a comunhão familiar. E a comunhão familiar, ela é um reflexo da comunhão que existe na igreja. Bem? Assim é do mesmo jeito quando nos aproximamos da mesa do Senhor. Temos de estar de acordo com a palavra dele. Porque se você não estiver de acordo com a palavra dele, você não pode ter comunhão com ele. Esta comunhão que se tem na igreja não é ter comunhão um com o outro apenas, né? Irmão, com irmã. Nós estamos aqui para ter comunhão com Jesus. Bem, está vendo
é necessário nascermos de novo. O Espírito de Deus em nós diz amém a cada palavra que ele escreveu. E quando o Espírito dele em nós dá amém a cada palavra, concordamos com tudo que está escrito, procuramos ver o que está escrito, então podemos ter comunhão com ele. Amém. Isto é o que é comunhão, ter comunhão com Jesus. Na mensagem Lembrando-nos do Senhor, eu vou ler os parágrafos primeiro para depois entrarmos no nosso assunto aqui. Lembrando-nos do Senhor, porque a ceia é exatamente isto, é para lembrar. Parágrafo 40, o profeta diz: ao chegarmos à mesa do Senhor, a mesa do Senhor, como já expliquei aqui antes, não é... Cremos que o que chamamos de a comunhão é tomar o pão. Pomos o errado nisto, quer dizer, interpretamos muitas vezes errado o que é comunhão. Pomos a coisa certa no lugar errado. Não é o pão que importa. Não é o pão que importa. Não é o vinho que importa. Esse é o pão kosher, ou seja, sem fermento, de acordo com a receita hebraica que vem desde lá, a Páscoa, que foi introduzida depois a ceia no lugar da Páscoa. Este é apenas o pão kosher e o vinho. Mas o negócio é que é. Comunhão quer dizer conversar com. Comunhão é isso. E conversando com ele, lembrando dele. Vem, acho que é a ocasião mais abençoada dos cultos. Está vendo? Toda hora da nossa vida deve ser uma comunhão. Não é apenas na hora que você participa do pão e do vinho. Na realidade, a nossa vida, o nosso viver, constantemente deve ser lembrando do Senhor. E quando você está lembrando do Senhor no trabalho, em casa, quando vai fazer algum negócio, quando vai tomar alguma decisão, qualquer coisa que você for fazer, e você lembrar do Senhor, em outras palavras, colocar Deus na frente daquilo, amar a Deus sobre todas as coisas, quando você lembra disso, você está em comunhão com Ele. Você está comungando, tendo comunhão com o Senhor. Agora, somente os redimidos que são dignos. Olha, se o profeta tivesse dito apenas as pessoas da mensagem são dignas, muita gente ia se regozijar. Então tá tudo bem que eu sou da mensagem. Se fosse só os da igreja fulana que são dignos, ou aqueles que não perdem um culto que é digno, não foi assim. Ele disse unicamente os redimidos que são dignos. Isto nos chama a responsabilidade para que nós possamos conhecer quem realmente nós somos. Somos redimidos. Deus tem nos redimido. Temos aceitado o sacrifício do sangue expiatório que foi derramado na cruz do Calvário. Se isto aconteceu, se cremos que aquilo foi por nós, porque é pela fé. Esse é o grande mistério que existe na fé em Jesus Cristo, é saber que aquilo que Ele fez, assumiu o nosso lugar, pagando o preço por nós, nos torna digno. Aquele que não era digno, Ele fez digno. Aquele que não era perfeito, Ele disse, eu represento como perfeito. O que você tem que fazer em troca é de graça. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é um dom de Deus. O que é que temos que fazer? Unicamente aceitar de bom grado, com gratidão, aquilo que Ele fez por nós. Este é o trabalho de Deus, nos fazer lembrar destas coisas. Qual é o trabalho de Satanás? Qual seria o trabalho do inimigo? O apóstolo São Paulo, na epístola aos Colossenses, você tem aí a sua Bíblia, o apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 10, vamos ver o que está escrito. Aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10, está escrito assim: para que possais andar de maneira digna no Senhor. Veja, só os redimidos são dignos. Mas aqui está Paulo dizendo como ser digno, como aceitar isto. Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo,
dando graças ao Pai que vos fez idôneo. Você sabe o que é uma pessoa idônea? Uma pessoa capaz, uma pessoa que tem capacidade. Veja, dando graça ao Pai que vos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Veja, você não era idôneo, não era digno, mas Ele te deu isto. Ele te fez capaz disso. E que nos tirou do poder das trevas. E em trevas você não é digno. Em trevas você não está redimido. Veja, nos tirou do poder das trevas e nos transportou. Isso é um milagre que acontece na vida de cada filho de Deus, de cada filha de Deus. Nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos o quê? A redenção, a saber, a remissão dos pecados. Amém. Olha, se nós, através dele, temos a remissão por nossos pecados, é isto que nos torna digno, porque o único que era digno tomou o nosso lugar. No livro de Apocalipse, capítulo 5, aquilo foi um problema sério para João, quando ele viu que ali estava o livro selado com 7 selos, e ninguém era digno de olhar para o livro, de abri-lo, de tomá-lo, de pegá-lo. Mas João começou a chorar, e o ancião disse: não chores, porque eis aí um que é digno. O Cordeiro é digno de fazer isto. O Cordeiro veio, se levantou do trono, abriu o livro, revelou tudo o que estava no livro, e a revelação contida naquele livro diz assim: um que era digno assumiu teu lugar e pagou o preço pelos teus pecados. Aleluias. Isto é a revelação dos selos. Isto é a revelação de Jesus Cristo para a igreja. Agora eu tenho uma pergunta para cada um de vocês, para mim mesmo, para cada um de nós. Quem diz a você que você é indigno? Quem tem dito para você que você é indigno das coisas sagradas, das coisas de Deus? Quem até agora tem abrido a boca e dito você é indigno? Quem disse que você é indigno? Quem disse que você é o imprestável? Quem disse que você não pode ser usado? Quem disse que você é o inútil para Deus? Quem disse que você é um fraco? Quem disse que você é impotente? Quem disse que você é um fracasso total? Quem disse que você não pode alcançar os padrões estabelecidos por Deus? Quem é que até agora tem soado nos teus ouvidos estas palavras, dizendo você não é digno, você não é merecedor, você não presta? Quem disse isso até agora a você? Que voz é esta que tem soado, que te deixa cabisbaixo, de cabeça para a terra, dizendo eu não presto, eu não mereço? Quem te disse isso? Quem não sabe que isto é a voz do próprio diabo, que tem procurado soar e ressoar na tua mente, no teu coração, para que realmente você se torne um imprestável? É isto que o diabo deseja de cada um de nós. É que você fique na miséria, é que você não se conserte, é que você não acesse a sua vida, porque ele se regozijará cada vez que você tropeçar. Mas é um bofetão em sua cara cada vez que você se levanta, se ergue das cinzas e levanta de novo com força para prosseguir. Quem diz que você é indigno é o próprio Satanás. É ele que lhe mantém convencido de que Deus está bravo com você. Deus tem se tornado apenas uma monstruosidade na mente de muitas pessoas. É como a criança que qualquer coisa que faz de errado, o pai e a mãe não têm suficiente pulso para dominar a casa, para dominar seus filhos. Não tem liderança verdadeira como mãe, como pai. Então coloca Deus como monstro e dizendo: olha, Deus briga, Deus vai te castigar. E as crianças já crescem tendo Deus como uma monstruosidade, quando na verdade deveríamos estar aprendendo desde pequeno que Deus é tanto amor a ponto que se entregou por nós. Por que não mostramos este lado? Apenas o diabo vem de Deus e está bravo com você. É ele que tenta nos manter neste jeito. Olha, você ouve as suas mentiras o dia inteiro. Você ouve o diabo mentir para você o dia inteiro. O profeta de Deus passou por momentos terríveis quando o diabo disse: Deus não gosta de você. No momento quando ele perdeu a sua esposa, no momento quando ele perdeu sua criancinha, não tinha nem sequer 1 ano de idade ainda, um pequeno bebê.
que nem sequer sabia pronunciar as palavras, e estava ali acometida por meningite, por uma doença terrível, e a sua esposa com tuberculose. As duas foram levadas para a sepultura, quando ele orou antes pedindo para Deus curá-la, curar sua esposa e sua filhinha, e ele disse: parece que ali tinha um véu negro que me impedia de falar com Deus. E no entanto, ele disse: se Deus parou de falar comigo, era o momento de o diabo falar. E o diabo então começou a chegar e dizer: tá vendo? Esse Deus não se importa com você. O profeta disse: o diabo não podia dizer para mim que Deus não existia, porque eu tinha provado dele, eu já tinha tido experiência com ele. O diabo não pode dizer para você que Deus não existe, porque você sente dentro de você essa existência de Deus pulsando em sua vida. Mas o diabo procurará você agora, ele procurará te atingir com uma seta mais perigosa, dizendo: Deus existe, mas ele não cuida de você. Senão não teria acontecido aquilo. Vê aquilo que aconteceu, por que Deus não cuidou de você? Veja tal coisa que aconteceu em sua vida, onde estava Deus que não cuidou de você? Esta é um jogo de Satanás e tem amarrado muita gente. Quem diz aos irmãos que gostam de cantar louvores, aqueles irmãos, aquelas irmãs que gostam de louvar a Deus, quem é que chega e diz assim: você não é digno de cantar, você não é digno, você nem sequer tem uma voz bonita, você não é digno de estar cantando louvor na casa de Deus? Quem é que fala isso? Você acha que é Deus? Você acha que é os anjos? Você acha que é a inspiração angelical que diz que você não tem uma boa voz, que você não tem o que apresentar para Deus? Deus está desejando realmente ao nosso louvor o que uma criança sabe cantar. No entanto, ele diz: da boca dos pequenos é que está o perfeito louvor. As crianças não sabem fazer outra coisa a não ser chorar, a não ser choro. Os animais louvam a Deus e nós não podemos louvá-lo. No entanto, o diabo vem e diz: você não é digno disso. Por que cantar na casa de Deus? Quem que diz aos músicos na igreja que não são dignos de cantar? Quem sabe arranhar uma pequena nota e não consegue, e não pense que é apenas porque não tem coragem, por timidez? Não! O diabo vem e diz: isso não é suficiente. Como você vai apresentar isso? Quando o profeta diz assim: olha, tudo que você tem, entregue para ele. Você não sabe cantar, mas sabe assoviar, então assovie para Deus. Ele aceita esse louvor. Mas o trabalho do diabo é dizer: não, isso não está certo. Quem é que diz aos voluntários, aquele irmão que com o espírito voluntário cuida da obra, que às vezes não se apresenta, às vezes não é visto o trabalho que aquela pessoa faz, porque faz de uma maneira voluntária e se sente bem em ajudar? Mas quem diz para eles: por que você está fazendo isso? O que você vai ganhar com isto? As pessoas do ministério, as pessoas que se assentam no banco da igreja, quem é que diz para elas que elas não têm valor? Quem é que chega para você e diz: você não presta? Quem é que recorda todos os pecados e falhas da tua vida? Será que é o Espírito Santo que na realidade está pedindo um conserto para que você se conserte com Deus? Ou é o diabo que está usando tuas falhas para que você continue mais derrotado, para que você jamais se levante? Quem é que diz para você: você tem mãos sujas, você está com o coração impuro, você não tem direito de tocar nas coisas santas de Deus, você é uma vergonha para o Senhor? Quem está dizendo isso para você? É para te ajudar a prosseguir? De maneira nenhuma. É para que cada vez haja mais complexo de inferioridade. E quando vem o complexo de inferioridade, você diz: eu não mereço realmente isso, já estou perdido. Quando na verdade nós é quem temos a verdadeira adoração para Deus. Os anjos não conseguem expressar o que você consegue, porque os anjos não foram redimidos. Os anjos não caíram para serem redimidos. Você estava caído e ele te redimiu. Ele te comprou, te trouxe de volta. Esta é a voz acusadora do diabo, o acusador dos irmãos. Ele diz assim: olha, Deus não vai lhe usar enquanto você não acertar tal coisa. Acerte aquilo primeiro, então. E enquanto você sai para acertar, ele te cercará com centenas e milhões de demônios, para que nesta ida para o acerto você desacerte mais, você continue mais em problemas, você continue mais em problemas. O pouquinho que você tem é um talento, coloque aquele talento a serviço de Deus. Não espere ter 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. É este um que Deus te deu, que Ele quer que você use. O diabo vai procurar, nesse mesmo instante, muitas pessoas que estão ouvindo através do rádio,
Muitas delas foram convencidas pelo diabo que nunca serão dignas de serem usadas por Deus. Muitos dizem, eu vou na igreja buscar o quê? Eu não sou digno, eu estou em problema. A igreja é lugar realmente de problemático. A igreja como hospital é lugar de problemático. Para isto aqui está o médico dos médicos, para curar as enfermidades do corpo e da alma também. Esta é a pior enfermidade, a enfermidade da alma. Agora, muitos se deixaram acusar. Será que alguém que esteja me ouvindo, aqui presente, ou mesmo na emissora, através do rádio, talvez você se sinta indigno, se sinta uma pessoa indigna de ser chamado filho do Senhor? Pensa que isso é pouca coisa? Ser chamado filho de Deus? Um título deste, quando você olha para a sua vida espiritual, o que é que você vê? Você vê inconsistência, apenas isto, fracassos. E o inimigo usa isso e continua lhe bombardeando constantemente com mentiras. Recorde seus fracassos, recorde tudo que você fez de errado. E ele diz, para começar, para que você comece a pensar, você pensa assim, olha, eu amo ao Senhor, eu amo a Deus, eu amo a Deus com tudo que há em mim. O profeta, quando disseram para ele, irmão Brana, as visões que você tem, esse dom que você tem, isso é coisa do inimigo. Veja, isso é coisa do inimigo. Ele diz, como eu poderia ser um errado? Como eu poderia ser do inimigo, sendo que eu amo tanto a Deus? Quantos que chegam para você e dizem, olha, aquela pessoa, aquilo não presta não, aquele irmão, você vê, eu vi ele fazendo isto e aquilo. Veja tal irmã, eu vi ela fazendo desse, daquele jeito. Isso é o diabo tentando te acusar. Se aquela pessoa realmente te amasse, se aquele homem, aquela mulher, aquele irmão realmente te amasse, ele não procuraria falar dos teus defeitos e estaria no quarto, silenciosamente, orando, intercedendo por você. Como é que o diabo te acusa? Como é que ele tenta te acusar? Ele vem na sua imaginação, ele vem em você e fala a você. E quando ele não faz isso, ele usa o teu próximo, ele usa outra pessoa, aquele que está mais próximo, mais próxima de você. Quem sabe até mesmo aquele que convive contigo. Você pensa, eu amo o Senhor, mas ainda há fracassos em minha vida. Eu não tenho sido totalmente fiel. Eu não tenho conseguido toda a fidelidade. Eu tenho que combater as grandes tentações. Eu tenho que combater as coisas que me desencorajam. Isto vem na mente de cada um de nós, não é verdade? Isto vem na tua mente. Você diz, bem, eu já consegui ser fiel nisso, naquilo, mas tem coisas que eu ainda não consegui. Eu tenho que saber o que é que está faltando. E você caminha. Daí a pouco aquilo vai te desencorajando. Aí você diz assim, nunca estarei à altura. Daqui a pouco você diz, nunca vou ser o que Deus deseja que eu quero ser. Eu não vou conseguir. Eu estou vendo irmão, você vê o irmão fulano, a irmã fulana, é irmã de oração, é irmão de oração. É, mas você não sabe a luta que aquela pessoa está enfrentando. Pode ser bem mais difícil do que a sua luta. A luta que aquela pessoa está enfrentando pode ser mais difícil do que a sua. E eu quero nesse instante parar aqui e confessar algo para vocês. Se você, durante todo o tempo, se o que tem te atrapalhado é exatamente os teus fracassos, e o diabo tem vindo a você e tem te bombardeado nisto, e você chega a parar e diz, realmente eu não vou dar conta, eu quero nesse instante parar um pouquinho aqui e confessar algo para vocês. Em nenhum momento, em todos os meus anos de ministério pregando esta mensagem, em nenhum momento me senti digno de meu chamado como pregador do Evangelho. Em nenhum momento me senti digno. Em nenhum momento me senti melhor de quem quer que seja. Em nenhum momento tive a coragem de acusar quem quer que seja. Porque em todos os instantes eu sabia que estava fazendo um trabalho muito grande para um ser humano fazer. Através do meu serviço, através do meu trabalho que eu tenho feito, eu tenho sido bombardeado por acusações de que eu sou indigno de falar por Deus. Porque o pregador faz isso, ele fala em nome de Deus, ele profetiza, ele fala a palavra de Deus. Sempre me senti indigno de pregar, de ensinar aos outros, de ser um líder. Mas não sei de um cristão que não tenha pensado a mesma coisa. Não existe um homem realmente sincero, uma mulher sincera que não tenha pensado a mesma coisa, que não tenha experimentado isto.
houve um grande pregador chamado William Branford, um grande ministro puritano. E sabe o que ele disse? Ele disse estas palavras: acho que tenho o coração mais negro de toda a Europa. Eu acho que tenho o coração mais negro de toda a Europa. E segui ouvindo as acusações de que era completamente indigno. Cada vez que falava ou pregava, algo remexia no seu estômago, dizendo: você não é digno disto. Uma ansiedade, um temor, uma inquietude quanto ao estar diante das pessoas. Esse grande pregador sentiu uma sensação inacreditável de indignidade. O pregador americano por nome David Wilkerson, aquele que fez um trabalho entre os presidiários, entre os drogados, que tem até o filme da história do seu início como evangelista, A Cruz e o Punhal. Ele disse que sentiu isso de uma maneira tão terrível. Um dia, quando discordou ele e a sua esposa de um problema dentro de casa, e no entanto teria que pregar numa grande conversão para 4.000 pessoas. Ele disse, quando sentou detrás do púlpito e começou a lembrar da discussão que tinham tido com a sua esposa, ele disse: não pode. Eu não sou digno. E o povo esperando ali sua mensagem. E ao invés dele fazer um conserto e dizer: Senhor, consertarei isto, pedirei perdão a ela na primeira oportunidade, e ter feito o trabalho de Deus, ele se sentiu tão digno, levantou-se e saiu escondido pelo corredor, pelo bastidor daquele auditório. As pessoas que estavam tomando conta daquela audiência o procurou e disse: David, o que tens? Você não, as pessoas estão esperando, e está chegando o momento da tua mensagem. Ele disse: eu me sinto a pessoa mais indigna de toda a América. Pegou um avião, voltou para casa, e durante todo o seu trajeto ele sentia que estava o inimigo lhe bombardeando. Você tem que parar de pregar, você não é bom. Veja, você não é exemplo suficiente. Se você fosse um bom exemplo, com Deus ali, e disse: Senhor, na primeira oportunidade que eu tiver, eu pedirei perdão para minha esposa. No entanto, quando ele chegou em casa, ela disse: mas como você fez um trabalho desse? Aqui está tudo bem, eu estava orando por você, amém? Mas quando o diabo te acusa, ele sabe que o Espírito Santo trata diretamente com o teu coração. Ele procura imitar o Espírito Santo e fazer a mesma coisa, não te chamando para um concerto, mas dizendo que você não presta, que você não pode. E você tem que ter ousadia suficiente de ultrapassar, de ter discernimento e saber quando é Deus te cobrando ou quando é o diabo tentando te derrubar. E dizer: eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Amém. William Branham, profeta de Deus, ele disse: o maior inimigo de William Branham se chama William Branham. Eu sou o meu maior inimigo. Quem mais me atrapalha nem sequer é o diabo, sou eu mesmo, porque eu permito que ele fale comigo, e daqui a pouco eu estou dando ouvido à sua voz. Pedro, o apóstolo São Pedro, se sentiu indigno certa vez, quando viu milagres acontecendo, e ele disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Vocês lembram desta escritura? Quando Jesus ali multiplicou, ou teve aquela pesca maravilhosa, Pedro disse: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. O apóstolo Paulo, quando ele sentiu esse momento que veio sobre ele, e ele viu seus fracassos, ele exclamou: miserável homem que sou. Vem cada homem, cada mulher, cada pessoa que tem crido na palavra, recebe esses bombardeios e tem que saber ultrapassar por cada uma destas barreiras. Amém? É claro que em nossa carne, esta carne, isto que você está vendo, isso que você toca em você, esta matéria pecaminosa, nesta carne nós somos indignos. Nós nunca podemos ser dignos por nós mesmos. Muitos crentes permitem que Satanás roube deles uma vida preciosa, ao acreditar em suas mentiras de como Deus os vê. O diabo tenta mostrar assim que Deus está olhando para você com um olhar severo, com um olhar acusador, pronto para derrubar um raio na tua cabeça. Creem que jamais poderão ser dignos à vista de Deus. Não é que você, à vista de Deus, você é digno, você não é. No entanto, ele se fez carne, assumiu o seu lugar para te fazer digno. Você é digno nele.
Por isso que as pessoas se perderão por não reconhecer o trabalho que ele fez na cruz. Quando ele assumiu o meu lugar, pagou o preço pelos meus pecados, pelos teus pecados. Quando ele fez isto, ele assumiu o teu lugar e disse: fulano não presta. A alma que pecar, esta morrerá. Olhou do céu à terra e disse: não há um justo sequer, mas meus filhos estão lá, e eu vou comprá-los de volta. Satanás não terá domínio sobre eles. Ele veio, pagou o preço, morte de cruz, e disse: cada vez que vocês participarem do pão e do vinho, lembrem-se para que foi a sua morte. Amém? Sim, meus amigos, quando tais cristãos abatidos ouvem duros sermões sobre pecado, sobre o que fez de errado, imediatamente estas pessoas mergulham na autocondenação, começam a se autoflagelar. Porque o trabalho do diabo será este: tentar invalidar o sacrifício de Cristo para você. Um dos trabalhos que ele fez foi inventar o tão falado purgatório. O purgatório, o diabo levantou esta falsa doutrina exatamente para invalidar o sacrifício de Cristo. Aí as pessoas creem que depois de morta vão para pagar seus pecados no purgatório. O que o diabo fez com isto? Tirou da cabeça das pessoas que Deus se fez carne e pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Como as pessoas não creem nisto, então esperam pagar seus próprios pecados através do sofrimento no purgatório. Outra bomba que ele jogou nos seres humanos foi a doutrina da reencarnação. Bem, você está uma vida suja, você não presta, mas não tem problema. Continue sendo bonzinho, procure melhorar. Na outra encarnação você vai ser um pouquinho melhor. E tudo isto o diabo tem feito para invalidar o sacrifício expiatório de Cristo. E quando no meio da cristandade, no meio dos chamados cristãos, ele não consegue pegá-los pela doutrina do purgatório, nem pela doutrina da reencarnação, ele vem então com a autocondenação, dizendo: Deus não gosta de você, você não é digno. Você diz: realmente, Satanás, eu não sou digno, mas eu creio nele e ele tomou meu lugar. E agora eu sou digno nele. Quando essas pessoas começam a ficar assim, na autocondenação, sabe o que é que eles pensam? Eu continuo fraco. Meu Deus, eu não venci isso ainda não, foi? Eu continuo fraco. Eu não tenho obtido a vitória total. Eu me acho em constante conflito. Aí, rapidamente, é uma sequência. Isso é uma sequência. Rapidamente vem outro pensamento. Outro pensamento inunda a mente da pessoa. E daí a pouco diz assim: olha, você precisa parar. Você não tem por que continuar. Cesse tudo. Para com esse trabalho que você faz. Não é? Não faça mais isto. Você não pode, você não é digno. Até que coloque as coisas em ordem. Olha, você será julgado enquanto estiver nesse conflito. Você está continuando trabalhando, fazendo trabalho para Deus, continuando a adorar a Deus desse jeito? Você vai para a igreja desse jeito, você vai impedir os outros irmãos lá. Você está indo para a igreja nesta condição, você vai atrapalhar as outras pessoas. Olha, nós sabemos, o Espírito Santo já tem nos advertido que um membro fora do lugar, ele compromete os outros membros. Porque é como uma grande engrenagem, nesse grande relógio de Deus, uma pequena catraca fora do lugar não dá a hora correta. Agora, todos nós precisamos estar na mesma fé, na mesma confiança, no mesmo propósito de servir e agradar a Deus para que a hora bate certinha. Vem? Agora, o que é que o diabo faz? Na igreja hoje, às vezes se faz isto. Quando a pessoa está numa determinada condição, não reconhece, não vê que está em problema, não vê que está errado, que está errada, e quer continuar de todas as maneiras como se tudo estivesse bem, sendo uma vergonha para o Evangelho, sendo um mau testemunho para a igreja, envergonhando o bom testemunho dos outros. Esta pessoa então precisa ser orientada, esta pessoa precisa ser advertida, porque ela está dando um testemunho muito errado da igreja, da comunhão. Quando ela participa da comunhão, o que ela está dizendo? Eu estou em comunhão com Deus, eu estou procurando viver a palavra, estou unido com estes irmãos aqui. Mas se esta pessoa procura viver de acordo com o mundo, então ela deve ser advertida, chamada a atenção, mostrado o caminho para ela. Mas eu estou falando agora, para concluirmos este assunto, estamos falando acerca de algo completamente diferente. Não estamos falando de alguém que está em problema, de uma pessoa que caiu numa situação e que volta, e que chora, e que quer seguir o Evangelho.
Nós não estamos falando disso, nós estamos falando daquilo que o diabo tem feito com o povo chamado cristão, das mentiras que ele tem colocado na sua cabeça. O fato é que se cada filho de Deus, se cada um de nós, como filho de Deus, ouvíssemos as acusações do diabo, todos os ministérios teriam que acabar por completo, porque nenhum homem é digno de estar neste lugar. Nenhum. Se fôssemos ouvir as acusações do diabo, nenhum ministério teria que continuar, todos teriam que parar. Se fôssemos ouvir as acusações de Satanás, não haveria igreja, porque não haveria ninguém no púlpito. Se fôssemos ouvir as acusações de Satanás, não haveria ninguém sentados aí para ouvir a pregação da palavra. Não haveria ninguém que cantasse na igreja. Não haveria ninguém como líder de grupo. Não haveria ninguém ensinando na escola dominical. Porque também não haveria nenhuma congregação. Todos seriam deixados fora das bênçãos de Deus, porque o diabo teria vencido a sua maior batalha, ter colocado dentro das pessoas de que são indignas, de que não são merecedoras. E aí, se fôssemos ouvir essas acusações, você nem sequer estaria aqui na igreja, nem procuraria melhorar de vida, porque o que ele diz é isto: você já está perdido, você já está perdida, não tem mais lugar para você. Agora, vamos dar ouvido às mentiras de Satanás? De maneira nenhuma. Paulo diz: eu posso todas as coisas porque ele me fortalece. Amém? Você se sente redimido? Você acha que foi em vão? Por quem Jesus veio morrer? Por quem Deus se fez carne e veio pagar aquele preço? Será que foi pelos grandes homens? Será que foi por aqueles que estão nos mosteiros? Será que é por aqueles que nunca fizeram nada de errado? Quem foi este? Quem foi esta? Quem é aqueles que estarão naquele grande dia ao lado dele? É pessoas com auréolas ao redor da cabeça, santo, que nunca fizeram nada? Olha, o diabo é tão sem vergonha, tão descarado, que ele tem colocado na mente das pessoas que todos estão perdidos. Agora, se depois de morto o santo Papa fizer o santo, então é santo. E não é assim. Você tem que ser santo em vida. A palavra santo significa limpo e separado para o serviço. Aí você diz: como me limpo? Dando o primeiro passo. O primeiro é a etapa da graça, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, onde todos os teus pecados são apagados. E quando os teus pecados são apagados, a fé que você tem no sangue de Jesus, no testemunho da palavra de Deus, todos os teus pecados passados são apagados e não mais existem. Dali por diante você procurará viver uma vida santificada através do sangue de Cristo. Aí a Bíblia diz: quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais. Você vai naquele período de santificação em busca de ser preenchido com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem a você, ele traz para você uma revelação completa e total de toda a palavra de Deus. O Espírito Santo, quando ele vem, esse é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Fé genuína em toda a palavra de Deus. Batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas, é um dom do Espírito. Batismo com o Espírito Santo não é ter o dom da palavra, como eu estou usando ele agora. Batismo com o Espírito Santo não é interpretar línguas, não é profetizar, de maneira nenhuma. O batismo com o Espírito Santo é o próprio Espírito Santo morando no homem, morando na mulher, vivendo através de você. E quando isto acontece, você crê em toda palavra, porque Jesus disse: quando o Consolador vier, ele vos dirigirá em toda a verdade e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? O diabo procurará dizer que você não é digno, que você não é digna do reino de Deus. Mas a revelação tem vindo. O Espírito Santo em você está clamando, dizendo: o digno tomou o teu lugar. Você não tem por que viver sobre os caprichos de Satanás. Não tem por que viver sobre as acusações de quem quer que seja. Quem está te acusando? Jesus chegou a dizer: quem de vós me acusa de incredulidade? Ou quem de vós me acusa de pecado? Acusaram ele de ser comilão, de ser beberrão, de não lavar as mãos, de quebrar o sábado. Tudo acusaram. De que tem te acusado? Do que o diabo tem te acusado? De ter feito determinadas coisas que não é próprio de um cristão?
Ele tem te acusado disso, de erros do passado, de alguma coisa que você praticou que não era próprio de um cristão praticar, no entanto, você fez. O diabo continua te acusando por isso. Cada vez que o diabo te acusa e você dá ouvido ao diabo, você está dizendo: o sangue de Cristo não tem poder sobre mim, o sangue de Cristo não tem valor sobre mim. E eu pergunto: o sangue de Cristo perde a validade? Nós não estamos falando aqui de sangue de animal, que depois de um tempo ele coagula, ele endurece. O sangue de Cristo foi derramado de uma vez por todas, por todos aqueles que aceitarem seu sacrifício. Nunca perderá seu valor, nunca perderá sua validade. E se ele te comprou, ele te fez digno. Ele tem te feito digna de ser participante das coisas, das bênçãos espirituais destinadas para os filhos da luz, como o apóstolo São Paulo nos falou na carta aos Colossenses. Amém? Senhor, nosso bondoso Pai Celestial, aquele que é digno tomou o nosso lugar, e nós te agradecemos por isto, Pai. Por isto que no céu houve um grande júbilo, quando o Cordeiro os levantou ali para tomar o livro e desatar seus selos. Se não houvesse aquilo ao ser humano, a raça humana estaria destituída de tua glória, de tua graça. Mas, Pai, quando descobriram que ninguém era digno, que começou-se ali a haver choro, e agora o que faremos? A raça humana está perdida. Ali houve o Cordeiro, que estava ali transformando-se em leão, dizendo: eu sou o vencedor. O Cordeiro moribundo, o Cordeiro sangrento, provou que tinha vencido através daquele sacrifício, dizendo: o Cordeiro agora é leão. João, não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, que tem vencido, e ele é digno de abrir o livro e desatar seus selos. Oh Pai, aquele nós aprendemos é o livro da redenção, e este livro da redenção fala da compra das nossas vidas, daquilo que o Senhor realizou antes do mundo existir, quando o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo, por todos aqueles que crescem, que estavam destinados para a salvação. Nos ajuda nesta noite, enquanto participamos destes elementos, Pai, lembrando daquilo que o Senhor realizou por nós. Ajuda-nos, e que a voz do diabo seja sufocada nesse instante, e que o Teu Espírito Santo a cada dia fale mais claro em nossos corações, em nossa alma, em nosso espírito, a ponto de falarmos como os discípulos no caminho de Emaús disseram: não ardiam os nossos corações enquanto Ele falava conosco? Obrigado, Pai, por falares conosco nesta noite. Nós te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos colocar de pé mais um instante para lermos uma escritura. Versículo 14. São Lucas 22, versículo 14, está escrito assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Abra mais uma vez aí, um pouquinho mais atrás, no livro de São Mateus, para concordarmos essas duas escrituras antes de orarmos pelo pão e pelo vinho. São Mateus capítulo 26. São Mateus capítulo 26. Às vezes nós lemos tanto Coríntios 11 que esquecemos como foi que Jesus fez. São Mateus capítulo 26. Nós vamos ler apenas a partir do versículo 26 também. São Mateus 26, 26.
E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide. Ele não beberia, os outros continuariam bebendo. Digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Veja, ele próprio estaria tomando pela última vez. Voltaria a tomar com os discípulos só naquele grande dia, na ceia das bodas. Agora, os discípulos que ficaram para trás, a igreja que ficou para trás, deveria sempre realizar este ato para lembrar dele, como disse Paulo: cada vez que comeres o pão e beberes o cálice do Senhor, anunciais a sua morte até que ele venha. Amém? Então, quando você vem para a ceia do Senhor, o que você está dizendo? Quando você vem para a comunhão, o que você está dizendo? Senhor, aquele sacrifício na cruz, eu continuo lembrando dele, aquilo foi por mim. Eu não esqueci do que o Senhor fez por mim. Por isso eu estou fazendo tudo o que posso para viver a tua palavra, viver de acordo com os teus ensinamentos. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu sempre desejei saber que hino foi este que Jesus cantou. Mas depois da ceia, eles cantaram o hino e saíram, porque foram exatamente as últimas palavras, os últimos atos de Jesus, juntamente com seus discípulos, enquanto esteve aqui na terra. Bem, vocês podem assentar um pouquinho? Eu tenho aqui em mãos uma cópia de como é realizado a Santa Ceia no Tabernáculo Brana. Aqui está a irmã Rebeca, irmão Jorge Smith, a filha do irmão Brana e o seu genro, não é? Casou com ela. E eles tiveram essa bondade de deixar à disposição de todos os irmãos do mundo inteiro como era feito lá, tanto o pão como o vinho. E ele diz: esta cópia nos foi presenteada pelo irmão e irmã William Collins, de Jeffersonville, Indiana. O irmão Collins, no tempo que o profeta estava em vida, ele era um de seus diáconos. E depois ele foi pastor do tabernáculo e é, até hoje, atualmente, o pastor do tabernáculo. Já está com bem avançado em idade, do tabernáculo Brana. Em várias ocasiões, quando o irmão Brana ceou na casa dos Collins, bebendo em sua mesa, na sua casa, lhes comentou que considerava esse estilo de ceia apropriado para o serviço da comunhão. E aqui temos a oração que o profeta fez diante da mesa do Senhor. Eu quero mostrar para vocês rapidamente, preparando os elementos, fotografaram como fazer o pão, como amassar o trigo e água. O pão é isto, é apenas trigo e água amassados e levado ao forno da aflição, como está escrito desde lá do Antigo Testamento. Este é chamado pão asmo, sem fermento. Então a ceia que ministram com pão de padaria, com pão fermentado, aquilo é um erro tremendo, aquilo é uma coisa terrível, porque fermento é símbolo de pecado. Então, fermento não pode representar o corpo de Cristo, que não há pecado nenhum. E para que vocês entendam mais um pouco, este pão que representa o corpo de Cristo, representa também o seu corpo aqui na terra, que é a igreja. E a igreja não pode ter pecado, para isto ele limpou seus pecados na cruz do Calvário. Isso são mistérios da redenção. Mistérios da redenção. Nesta primeira ceia de 2004, e primeira ceia que ministro para vocês, eu quero vos dizer que
Quando eu estava com a idade de 13 anos, antes dos 14 anos, eu senti o desejo de fazer isso. Não tinha igreja, não tinha pastor por perto. No entanto, como minha família, meus pais eram religiosos, tinha algumas outras pessoas ali, a gente não tínhamos igreja onde congregar, então tínhamos nossos cultos realizados à luz do candeeiro, e onde eu lia as escrituras e falava alguma coisa para aqueles irmãos. E isso, depois de algum tempo, eu pude perceber que o povo precisava participar da comunhão, precisava ter a ceia. E eu senti um desejo muito grande de fazer isso. E imaginei como seria, porque eu tinha visto em um determinado lugar a ministração de uma ceia. E eu disse, eu vou comprar umas bolachinhas, umas bolachinhas quadradas. Eu vou comprar uma no tempo era cajuína, que chamavam, né? Hoje se chamam tubaína. Eu não sabia que tinha que ser vinho. Como muitos pregadores, muitos pastores hoje, seminaristas, eles não sabem que tem que ser vinho. Eles dão a ceia com suco da uva. Jesus não era diabético, de maneira nenhuma. E na Bíblia diz que era vinho. Tanto era vinho que a igreja de Corinto ultrapassou o limite e foi embriagada. Então, por isso era vinho. Jesus disse o fruto da vide. O fruto da vide não é o suco da uva, é o vinho da uva. Vem? Na Bíblia está escrito que é vinho e tem que ser vinho. Mas eu digo, eu vou comprar um refrigerante daquele lá e a gente lê as escrituras e vamos orar e estamos participando da ceia. Isso era o meu desejo. Ainda bem que não precisou fazer isto, né? Não precisei fazer isso, que logo em seguida vieram os pastores e tomaram conta da região. Mas eu senti esse desejo, porque não estava certo a gente ter reunião, 3 reuniões por semana, 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano, e o povo sem participar da comunhão. Eu senti essa necessidade. Depois de 22 anos, quase 23 anos, estamos realizando juntos. Que Deus nos ajude. Deus nos ajude. O profeta de Deus, uma ceia dele, no último sermão que ele pregou. Estou realizando a minha primeira ceia. E, lembrando destas coisas, eu quero lembrar com vocês, o último sermão que o profeta de Deus ministrou foi a Santa Ceia, na cidade de Tucson, no Arizona, na igreja do irmão Pierre Green. A oração que ele fez diante da mesa do Senhor é a que nós vamos fazer nesta noite. Amém? Amém? Levante uma de suas mãos para cá. Vamos juntos orar com o profeta. Feche seus olhos. Em minhas mãos eu tenho pão de aparência enrugada, representando o corpo de Jesus Cristo. Através deste véu temos nós acesso ao lugar santíssimo, nosso Pai Celestial. Este pão tem sido preparado para representar este corpo quebrantado e partido. Ao recebê-lo, cada um de nós, que seja como que literalmente houvéssemos participado daquele ato, que tenhamos o perdão de nossos pecados e que Ele nos dê acesso livre ao lugar santíssimo, para assim viver em Tua presença em nossa vida futura, como também nos dias que haveremos de viver sobre esta terra e logo estar para sempre contigo na eternidade. Concede, Pai, abençoe este pão para este propósito, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. A Bíblia disse, se as palavras do irmão Branco, depois de haver tomado e partido o pão,
Assim mesmo tomou também o copo, a taça, e depois de haver feito aquilo, ele disse: isto é o novo pacto do meu sangue, a qual é derramada por vós. Este sangue foi derramado por vós. Que o Senhor, ainda que o Senhor derrame suas bênçãos sobre isto enquanto oramos. Senhor Jesus, tem aqui o sangue. Eu tenho aqui o que representa teu sangue, o fruto da vide, o fruto da uva, Senhor. Pai, é para representar aquele sangue precioso que nos limpa, de onde vem o sinal. Te dou graça por ele, Pai, e por este símbolo. Tu disseste: o que come e bebe disto tem vida eterna, e eu levantarei novamente no último dia. Te damos graça por esta promessa, Pai. Rogamos que nos limpes o coração a cada um, que assim sejamos dignos por meio de nossa fé, conhecendo dentro de nós mesmos que não somos dignos, porém nossa fé nos fala e que recebemos perfeitamente o sangue de Cristo, e isso nos faz ser digno. Concede, Pai, e santifica o vinho para o seu propósito, que todo aquele que tome deste vinho e coma deste pão, que tenha força para a jornada que tem por diante. Concede, Senhor, que sejam todos curados, fortalecidos e cheios com teu Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém e amém. Que aquele sangue foi em propiciação pelos meus pecados. Eu creio que aquele corpo moído na cruz do Calvário foi por minhas transgressões, foi para perdoar os meus pecados, para me curar de toda injustiça, de toda iniquidade. Por isso você pode se aproximar da mesa do Senhor com confiança, dizendo: aquilo foi por mim também. Eu creio nisso de todo o coração. O pão está partido, a mesa está servida. É nosso dever participar disto com toda confiança em nossos corações. Não éramos dignos, não éramos. Agora você é digno, porque aquele que é digno tomou teu lugar. Amém, Jesus. Participem, por último que virá os casais, e aí ficaremos bem em ordem, não é? Então, tomai e comei dele todos de